Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa segunda aula sobre racismo científico, que está ligada a um conteúdo maior, que é a sequência didática de imperialismo e neocolonialismo. Se nós temos as ações políticas, econômicas, militares, nós vamos ter os discursos que no século XIX eram considerados científicos, que vão justificar a expansão europeia, a expansão norte-americana rumo à África e à Ásia, e que vão respaldar ideias racistas, que vão, inclusive, direcionar políticas sociais e ações por parte dos governos. E algo que a gente vai trabalhar nessa aula é como algumas dessas ideias continuam circulando, continuam fortes, inclusive causando sofrimento às pessoas. Então, se vocês observarem o índice que eu coloquei, eu estou falando ali, medicina e o racismo científico. E hoje, será que ainda há, dentro da medicina, ideias racistas que acabam prejudicando determinados grupos? E eu não vou falar de tudo, eu vou falar só de algumas questões referentes a isso. Mas lembrando, este conteúdo está ligado ao conteúdo maior, que é imperialismo e neocolonialismo, e é a segunda parte de uma aula que está disponível, deve aparecer num card, caso você não tenha assistido ainda. Eu volto daqui a pouco, porque eu não vou poluir os slides. O século XIX é o século do racismo científico e é o século do determinismo. Do determinismo biológico, nós já falamos na aula anterior, dentro das ideias do século XIX que transbordam para o século XX, existem raças e existem raças inferiores e superiores. Mesmo entre os tipos brancos, você vai ter aqueles brancos que são superiores aos outros, porque a ideia de hierarquia é muito cara aos cientistas do século XIX. Existe também a hierarquia entre homens e mulheres. Os homens seriam mais capazes intelectualmente que as mulheres. Então, são ideias do século XIX. Determinismo biológico, mas a gente tem também o determinismo geográfico. Então, e esse determinismo geográfico vai ser fundamental nas discussões da fundação da geografia como ciência, e estas discussões elas surgem com um geógrafo alemão chamado Friedrich Ratzel. Esse sujeito ele vai defender que os seres humanos e povos mais adaptados, mais aptos, se adaptariam e sobreviveriam e dominariam e eliminariam os povos considerados inferiores. Então, o determinismo geográfico vai dizer que é o meio que determina como uma sociedade vai se desenvolver. É inescapável. Essa ideia de que o meio ele influencia a sociedade e influencia os indivíduos não surge no século XIX, mas cientificamente ele é reconhecido no século XIX, porque a gente pode voltar lá na Roma Antiga, e os romanos eles também acreditavam que a geografia influenciava as sociedades humanas. Então eles vão considerar que as terras mais quentes da Itália produziam indivíduos mais ativos, mais inteligentes e mais capazes, e vão se comparar com os homens do norte da Europa e dizer que eles são preguiçosos, lentos, etc., porque eles vivem num clima frio. No século XIX, quem está construindo o discurso do que é ciência são principalmente homens do norte, e eles vão abraçar essas ideias de que o clima favorece o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da sociedade. O outro determinismo, além do biológico e do geográfico, é o determinismo social. Você nasce num determinado grupo na sociedade, uma determinada classe social, e é isso que vai moldar quem você vai ser. Não dá para escapar. É uma imposição. Você está preso ali. Então, se você nasce num bairro violento, você será violento. Ou a gente tem que eliminar você antes que você tenha a chance de se tornar violento. Se a sua família é uma família desestruturada para os padrões daquela sociedade, você terá os vícios e os problemas herdados daquele ambiente no qual você foi educado, no qual você nasceu. Não há escapatória. Então,
determinismo biológico, a natureza se impõe, você não consegue fugir dela. O determinismo geográfico, o lugar onde você nasce, né? Geograficamente, se é quente, se é frio, se é montanha, importa, vai determinar como uma sociedade vai se desenvolver. E o determinismo social, a depender do grupo social onde você nasça, você vai estar marcado e preso a ele para o resto da sua vida. Essas ideias, elas vão se manifestar na ciência, mas da ciência vão ser transferidas para, por exemplo, a literatura. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Um do Sherlock Holmes, gosto muito de Sherlock Holmes, que é o caso do carbúnculo azul, onde fica muito evidente essas ideias do racismo científico. Há vários outros casos do Holmes em que isso fica claro. O Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, era um médico, afinal de contas. Tá? No caso do carbúnculo azul, o Holmes ele só tem uma pista no início do mistério, que é um chapéu com um grande diâmetro de cabeça. E aí ele tem aquele chapéu e em cima daquele chapéu ele vai deduzir quem é o homem que ele está procurando. E aí uma frase que ele vai dizer: um homem com um cérebro tão grande tem que ter alguma coisa dentro dele. Então ele vai deduzir pelo diâmetro da cabeça do indivíduo que ele só pode ser um intelectual, né? Um professor universitário talvez. E, claro, né, quando aparece o dono do chapéu, se confirma tudo aquilo que o Holmes tinha deduzido. O diâmetro da cabeça indicando, né, se ele estiver dentro das medidas ainda consideradas normais, uma grande inteligência. Se ele estiver acima ou abaixo dessas medidas normais, que o sujeito tem propensão ao crime, por exemplo. Lembra lá do Lombroso. Um outro caso onde essas ideias de determinismo se manifestam é dentro do naturalismo, que é uma, né, das correntes do realismo, e que vocês já estudaram. E o principal livro do naturalismo brasileiro, aquele que é mais lembrado, é o Curtiço. O Curtiço, o que é? Moradias muito pobres, onde as pessoas vivem muito próximas e numa situação de promiscuidade. Então, aquele ambiente pobre, promíscuo, né, em que um sabe da vida do outro, em que um, né, ouve o que acontece na casa do outro, com pessoas misturadas ali de várias, entre aspas, raças, só pode gerar pessoas com problemas de caráter, pessoas que são dominadas pelas suas paixões, pessoas que são animalizadas. Vocês devem ter visto pedacinhos do Curtiço e devem lembrar de como o Aloysio Azevedo ele vai descrever suas personagens, principalmente as personagens negras ou mestiças, como personagens com características que se aproximam do mundo animal. Tá? Então, esses 3 determinismos vão estar presentes. Isso acabou? Isso não existe mais? Não, essas ideias continuam entre nós. Quando algumas discussões elas são levantadas, né? Então, por exemplo, redução da maioridade penal. Que tipo de criança ou adolescente, né, quem defende a redução da maioridade penal tem na cabeça? Muito provavelmente é aquela criança e adolescente que já nasceu num bairro pobre, miserável, com poucas condições, né, de se desenvolver, né, intelectualmente, que não vai ter acesso a uma boa escola. São esses indivíduos que têm uma cor de pele característica, né? São esses indivíduos que vão ser vistos como aqueles propensos à criminalidade, e aí tem um termo que foi popularizado no filme Tropa de Elite, o primeiro, sementinha do mal. Então, antes que vire uma árvore, vamos eliminar essa semente do mal. Então, as discussões sobre redução da maioridade penal estão ligadas também a essas ideias que vêm do século XIX de determinismo social, de determinismo biológico até. Quando a gente vê a discussão de posse de drogas, que foi, né, discutida no STF, no Supremo Tribunal Federal recentemente, o que ficou exposto e que norteou as discussões daqueles ministros foi que, a depender da sua cor de pele, a depender do seu grau de instrução, a depender do seu nível socioeconômico, você vai ser identificado pela força policial como traficante ou usuário, e que isso vai contra a Constituição. Então, que se tem que definir qual é a quantidade máxima, mínima, para que você seja identificado como traficante
e tráfico é crime inafiançável, então você vai preso e não tem direito à fiança, ou você é usuário, ou seja, alguém que comete um delito, mas não é um delito para ser preso e que, claro, deve ter uma atenção, talvez, da saúde pública para que possa se tratar. Essas discussões, elas são norteadas também por essas ideias deterministas, que vêm do século XIX. E, por fim, outro caso, quando se fala em aborto também. Muitos que defendem o aborto, e às vezes até o aborto irrestrito, defendem com base em ideias do darwinismo social, que é preciso eliminar aqueles que serão menos aptos fisicamente, moralmente, ou que serão um peso econômico à sociedade. Então vamos eliminar essas pessoas. Veja, eu estou falando de ideias que vêm do século XIX e influenciam discussões nossas ainda hoje. Aí você fala assim, não, isso é um exagero, professor. E aí eu peguei uma matéria, que é uma matéria recente, tem de 2 semanas, de uma modelo no Rio de Janeiro, que foi perseguida dentro das lojas americanas, então, e foi acusada de ter roubado alguma coisa. E por ela ser mulher e mulher negra, ela foi abordada e exigiram que ela mostrasse o que ela tinha dentro das suas bolsas, mas em que ela se distinguia de qualquer outro cliente? E aí ela entrou com uma ação acusando a loja, o segurança, de racismo. Se vocês tiverem curiosidade, forem procurar dentro da imprensa recente, vocês vão achar vários casos como dessa modelo. Pessoas negras, homens, mulheres, adolescentes, crianças, que são identificados por serem negros e às vezes por parecerem pobres, como criminosos em potencial. Você não fez nada, mas você vai ser olhado como desconfiança e você muitas vezes pode estar numa situação de constrangimento por causa disso. Tá? Ainda falando de racismo científico, eu vou comentar o caso específico do pai da ginecologia, que é o James Marion Sims. Ele foi muito importante para conseguir criar uma cirurgia que livrou as mulheres de muitas dores e de muito sofrimento. Só que, para desenvolver essa sua técnica cirúrgica, ele usou mulheres negras como cobaias. Essas mulheres eram mulheres escravizadas que o Sims ele alugava essas mulheres tinham o problema que ele queria resolver, e essas mulheres elas eram submetidas a experiências sem anestesia, porque se acreditava que as pessoas negras não sentiam dor, ou se sentissem era muito menos que os brancos, então eles não precisavam receber analgésicos ou anestesia que pudesse minorar a sua dor. Tá? O Sims ele fez suas pesquisas no sul dos Estados Unidos, século XIX, muitas das suas pesquisas antes, inclusive, do fim da escravidão, né? E durante os protestos do Black Lives Matter, estátuas do Sims vão ser derrubadas em vários lugares dos Estados Unidos, porque ele é identificado com essa opressão e com a forma cruel com que os negros foram tratados nos Estados Unidos, no caso dele especificamente as mulheres negras. De novo eu pergunto, essa ciência do século XIX, que acredita que pessoas negras não sentem dor, ficou para trás? Não. E aqui 2 estudos, um feito nos Estados Unidos e outro no Brasil. Vamos lá. O dos Estados Unidos, eu traduzi o trecho, o link está embaixo, caso vocês queiram, só que está em inglês a matéria. Como falhamos em atender pacientes negros com dor? Essa pesquisa, esse artigo saiu no ano de 2020, então ele tem 4 anos. Tá? Metade dos médicos brancos em formação acredita em mitos de que os negros são mais resistentes à dor ou têm terminações nervosas menos sensíveis do que os brancos. Uma meta-análise de 20 anos de estudos cobrindo muitas fontes de dor em vários locais descobriu que os pacientes negros afro-americanos
tinham 22% menos probabilidade do que os pacientes brancos de receber qualquer medicação para a dor. Por quê? Por conta dessa crença de que negros sentem muito menos dor ou não sentem dor. Vamos agora à pesquisa brasileira, que é chamada de A Cor da Dor. Mulheres pretas têm quadris largos e, por isso, são parideiras por excelência. Mulheres negras são fortes e mais resistentes à dor. Percepções falsas como essas, sem base científica, foram ouvidas em salas de maternidade brasileiras e chamaram a atenção da pesquisadora Maria do Carmo Leal, da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo um estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, a chance de uma mulher negra não receber anestesia, por exemplo, durante o parto, é 50% maior em relação às brancas. Ainda segundo a pesquisa da Fiocruz, 10,7% das mulheres pretas não receberam anestesia local ao receber o corte no períneo chamado episiotomia, que é uma prática que a OMS não considera como adequada. As mulheres negras também têm maior risco de ter o pré-natal inadequado, realizando menos consultas do que o indicado, são impedidas mais vezes de ter acompanhante na hora do parto, que é um direito garantido pela lei, e peregrinam mais em busca de atendimento em hospitais e maternidades. Depois que eu já tinha terminado esses slides, apareceu uma notícia de outra pesquisa apontando como a mortalidade materna de mulheres negras é maior que a de mulheres que não são negras no Brasil. Tá? Então, uma discriminação. Então, a pessoa negra que está sentindo dor, o médico talvez diga, espera mais um pouquinho, não é para tanto, você aguenta. Mas a partir de quais critérios? Critérios que são vindos desse racismo científico. Este, século XIX do racismo científico, é o século também dos zoológicos humanos. Tá? A maioria desses zoológicos humanos estava na Europa e também nos Estados Unidos, mas nós tivemos a primeira exposição antropológica brasileira em 1882, no Rio de Janeiro, em que indígenas botocudos foram colocados em exposição no Rio de Janeiro. O que acontecia nesses zoológicos humanos? Se traziam, às vezes, pedaços, grupos, famílias de uma determinada tribo e se reproduzia ali, naquele espaço de visitação, o modo, o estilo de vida daquelas pessoas. E elas ficavam em exposição, assim como os animais da região onde elas habitavam. O último zoológico humano foi fechado em 1958 na Bélgica. Então é uma prática que ainda é muito recente. E aqui eu coloquei vários cartazes de zoológicos humanos. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tá? E chegamos no fardo do homem branco. Nossa aula está acabando. O que é o fardo do homem branco? Esse dever de tirar os povos inferiores da escuridão. E o fardo do homem branco tem esse nome por causa de um poema do Rudyard Kipling, britânico que cresceu na Índia. Vocês todos conhecem o Kipling, mesmo que não lembrem, não associem o nome dele, porque todo mundo conhece a história do Mowgli, o Menino Lobo. Então, é uma obra escrita pelo Kipling, pelo Rudyard Kipling. Eu peguei e coloquei aqui uma das estrofes do fardo do homem branco. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Então era um dever dos povos brancos levarem a civilização. Esses povos inferiores jamais conseguiriam se igualar aos brancos, mas teriam acesso à educação, a ideias, que seriam ideias civilizadas e científicas, e poderiam se elevar um pouquinho. Em troca de toda essa dedicação dos homens brancos, a ponto de se sacrificarem nessa missão, que é uma missão da civilização, o que eles ganhariam em troca? O acesso a riquezas,
a obediência, a submissão desses povos, que eram povos inferiores. A ideia do fardo do homem branco, é uma ideia ligada ao chamado etnocentrismo. Então, que é acreditar que uma determinada cultura ou um determinado grupo étnico é o centro, né, de toda a civilização. Está no centro e todos os outros são inferiores. Se vocês quiserem um filme que é baseado numa das obras do Kipling, mostrando aí quando o fardo do homem branco dá errado, sugiro O Homem que Queria Ser Rei, tá? Que é um filme no qual dois ingleses tentam se afirmar ali como governantes de uma região que fica no Afeganistão. Os ingleses nunca conseguiram conquistar o Afeganistão. E o indivíduo, ele acaba se empolgando e acreditando que ele pode se afirmar como Deus ali diante dos olhos desses povos, desse povo que é um povo inferior. Não vai dar certo esse negócio. Aqui uma charge, né, mostrando o fardo do homem branco. É uma sátira, né? O objetivo é fazer humor. Mas vamos lá, nós temos o tio Sam carregando num cesto vários povos, né, o seu fardo. Naquele que está de camisa branca está escrito Cuba. Tá? Então é Cuba, Filipinas e outros. Estão nas costas do tio Sam. Mais acima nós temos o John Bull, né, que é a representação da Inglaterra. E ele também carrega nas costas a Índia, a China e outros povos. Cada uma dessas pedras aí, né, tem algo escrito. Então nós temos, por exemplo, superstição, ignorância, vício, barbarismo e lá no alto, civilização. É uma brincadeira com o fardo do homem branco, mas havia, né, dentro da sociedade europeia, norte-americana, a ideia, né, desse dever de civilizar, tá? Que vinha, claro, com o bônus das riquezas, né, obtidas no processo. E aqui nós temos o fardo do homem branco na versão francesa. O termo é um termo surgido dentro da literatura inglesa, mas a ideia é uma ideia compartilhada entre todos os povos da Europa. Então nós temos ali a França representada como uma mulher, então a personificação da República, porque é um livro didático de 1900, é uma república armada que usa uma coroa, tipo a coroa da Estátua da Liberdade, e a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Essa França armada, embora ela leve lá nas mãos o ramo de oliveira, que é um símbolo da paz, ela tem um escudo onde está escrito progresso, civilização e comércio. E atrás dessa república nós temos 3 franceses usando roupas de 3 épocas diferentes. Então, século XVI, XVII, século XVIII e século XIX para o XX. Tá? Então, a ideia, né, de que é um favor que a França está prestando a esses povos que são povos inferiores e ali representados povos africanos, asiáticos, árabes, enfim. Essas ideias, né, de racismo científico, de eugenia, de fardo do homem branco, criaram políticas, né, que tinham como objetivo aculturar nações, né, povos no continente africano, no continente asiático e mesmo na América. Então foi assim que surgiu, né, a experiência, né, das escolas que tinham como intuito tornar crianças indígenas em cidadãos. Tá? No caso aqui é a Canadá. Tá? Então, entre 1863 e 1998, havia escolas controladas por organizações religiosas, principalmente a Igreja Católica, que tinham como objetivo tornar os indígenas verdadeiros canadenses. Então, essas crianças eram levadas para essas escolas. A princípio era voluntário, né? Os pais poderiam mandar ou não, depois passou a ser obrigatório. Se os pais não mandassem, seriam presos. Lá eles aprendiam francês ou inglês, aprendiam, né, a religião cristã, seja na vertente protestante ou católica, aprendiam, né, a cultura, que era uma cultura branca, tinham que esquecer a sua língua, porque eram punidos se falassem a sua língua, tinham que mudar os seus costumes.
E esse processo era um processo muito violento. Então se estima que cerca de 6.000 crianças perderam a vida, né, nessas escolas. E até o momento desta matéria aqui, que acho que era 2022 ou 2021, se tinham identificado 4.100 crianças dessas que tinham perecido. Por que as crianças morriam? Elas morriam porque esses ambientes dessas escolas nem sempre eram ambientes limpos, né? Então você tinha insalubridade, nós tínhamos comida ruim, nós tínhamos também, né, a tristeza provocada por essa separação. Esse caso aqui que está rendendo as fotos, né, é um caso que veio à tona em 2021, em que se descobriram vários, né, túmulos de crianças indígenas, túmulos não marcados, em uma escola chamada Kamloops. Essa escola ela funcionou entre 1890 e 1969, no distrito da Colômbia, no estado, né, na província da Colômbia Britânica. E ela pertencia àquele sistema de escolas que eu falei, que no Canadá é chamado Sistema Escolar de Residências. Essas crianças moravam nas escolas e quando elas eram devolvidas para as suas famílias, muitas vezes elas não falavam mais a língua, elas não entendiam mais os costumes, elas tinham perdido todo o vínculo com a sua cultura. Isso que eu estou falando se chama genocídio cultural. Você não elimina fisicamente um povo, mas você tira deste povo a sua cultura. E ao fazer isso, você mata aquela cultura, aquela língua, ainda que o indivíduo continue vivo, tá? E aí eu sugiro outro filme para vocês sobre esse tema, que é um filme que no Brasil teve o título de Geração Roubada. Tá falando da mesma coisa que aconteceu no Canadá, um sistema educacional obrigatório que se apropriava das crianças nativas, no caso do Canadá, as crianças indígenas, no caso da Austrália, as crianças aborígenes. Elas eram levadas para essas escolas onde elas aprendiam a ser britânicos, mas aprendiam também no processo que elas eram inferiores, que elas não seriam iguais, que elas estavam ali aprendendo trabalhos manuais, trabalhos braçais. Eles seriam os meninos, os pedreiros, seriam os carpinteiros, trabalhariam nos esgotos e as meninas muito provavelmente nos trabalhos domésticos como empregadas em casas, né? E no caso desse filme, duas meninas que são tiradas da sua família aborígene, elas fogem dessa escola e o filme é a jornada delas tentando voltar para casa, tá? E eu termino aqui com a frase, né, do Milan Kundera, que era um romancista tcheco: para liquidar os povos, começa-se por lhes tirar a memória. Destroem-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhes escreve outros livros, lhe dá outra cultura e lhes inventa outra história. Então, o racismo científico ele possibilitou, né, a justificativa para se eliminar culturas, línguas, história, memória. Você não precisava eliminar fisicamente, mas você eliminava a alma de um povo. Chegamos ao final desse nosso conteúdo, racismo científico, e reforço mais uma vez, nós hoje consideramos frenologia, craniologia, as ideias de determinismo geográfico, determinismo biológico, determinismo social, eugenia, raça, como conceitos não científicos, mas durante um bom tempo isso foi considerado ciência, tá? E a gente deve compreender os discursos científicos como ligados também ao momento em que eles são produzidos e que eles não são neutros. Agora, o problema é continuarmos ainda hoje visitando esses discursos e muitas vezes praticando ainda, né, ideias ou colocando em prática ideias que estão ligadas a esses discursos que já foram provados como equivocados cientificamente. Então é isso, e espero que a aula tenha sido útil não somente para os meus alunos e alunas, mas para todos aqueles que eventualmente passem por aqui. Então, tchau, tchau para vocês.